Com os irmãos, para a gente começar, Filipenses capítulo 3, Sim. versículo 9. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de dentro, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu até anotei uma frase que dá para resumir o que a gente vai falar hoje. Como sustentar a fé durante as crises e atravessar os estágios espirituais com os olhos firmes no invisível. É verdade. A vida cristã ela é feita de estágios. Muitas vezes, estágios onde nós frutificamos, estágios onde nós estamos numa primavera, mas também existe o outono e o inverno. Isso faz parte da vida cristã. Sim. E a gente vê que Paulo, ele fala nesses versículos 9 e 10, quais são esses estágios, e hoje a gente vai focar especificamente em um desses, mas a gente vai falar sobre como que isso acontece na nossa caminhada. Aqui no versículo 9, fala assim, e ser achado nele. Depois ele diz, para o conhecer, no versículo 10, e o poder da sua ressurreição. Por fim, ele diz, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, e alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, a gente vê aí 4 estágios. Ser achado, que simboliza a salvação, está no versículo 9. Depois fala no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Aqui já é um segundo estágio da vida cristã, é um revestimento do Espírito. Aí a gente tem um terceiro estágio da vida cristã, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Mas graças ao Senhor não para aí, né? Versículo 11 diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É a ressurreição para fora dos mortos, para que nós possamos viver uma vida em união com Deus. Amém. É aí que o Senhor quer nos levar. Amém. Mas existem essas etapas, né? Cada transição de um estágio para o outro, ele é acompanhado de crises. Isso acontece na vida espiritual. Você tem, vou começar falando, por exemplo, né? Na salvação, quando o Senhor nos encontrou. Você lembra como estava a sua vida, Rose? Sim. Eu lembro como estava a minha, estava numa crise. A gente vê também o paralítico, há 38 anos lá naquele tanque. Imagina, que desespero. Desde a nascença, né? Desde nascença. Quem mais? O cego de nascença. É. A vida inteira sem ver nada. A gente também tem a mulher samaritana. Que situação difícil. Eu nem lembro quantos maridos ela tinha, mas tem que abrir lá em João 4. 5. E o outro não era dela. Mas nesse momento o Senhor a encontrou. Amém. Irmãos, o Senhor um dia nos encontrou, não é isso mesmo? E se nós formos refletir, foi um momento de crise, família. Foi ou não foi? Um momento que a nossa vida estava apertada. Mas o Senhor apareceu. Ele não nos abandona. Então aqui no versículo 9 a gente vê ser achado, né? Essa é a primeira fase da vida cristã. Nós não tínhamos encontrado o Senhor, mas Ele nos encontrou. Amém. Tem um hino que ele diz assim, tão longe estava Deus, no alto intangível céu, mas um dia Ele desceu, e Ele veio e nos encontrou. Então a gente vê que esse primeiro estágio da vida cristã, ele é acompanhado dessa crise, né? Mas logo após a salvação, a gente também tem uma segunda, eu estou usando essa palavra crise para descrever, porque a gente passa por esses momentos na vida cristã. E essa segunda crise, que fala aqui no versículo 10, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. A gente pode falar que é a crise da consagração. Sabe quem que tem uma figura muito clara nessa crise? É Maria Madalena, a gente comentou, né? Lá em João 20, diz que os discípulos, eles estavam tristes porque tinham perdido o Senhor tinha morrido.
E eles estavam amedrontados também com medo dos judeus por causa da situação presente, mas tinha uma mulher, Nilson, Maria Madalena, que ela estava disposta a pagar um preço. Corajosa. Acordar de madrugada, no frio, né? Esses dias está mais frio. Ela estava disposta a esperar o próprio Senhor aparecer para ela. Nem anjo bastava, porque apareceram 2 anjos e ela fez pouco caso. Muita gente talvez se visse um anjo e falava, mas Maria Madalena, ela queria ver ao Senhor. E é algo muito significativo que, devido a essa espera de Maria Madalena, o Senhor lhe chamou pelo nome, ele falou, Maria. Isso é um encorajamento para nós, porque muitas vezes, após a salvação, nós temos 2 caminhos. Nós podemos viver como cristãos salvos, não perdemos a salvação, graças ao Senhor por isso. Muitos cristãos vivem uma vida inteira assim. Mas será que nós queremos viver a nossa vida inteira? Sou filho de Deus, receber a salvação que é maravilhoso, a gente teria motivo para agradecer eternamente, mas será que é só isso? Aqui no versículo 10 fala, para o conhecer. Sabe o que é significativo, irmãos? Quando o Senhor morreu na cruz, as figuras que a gente tem da cruz é com o Senhor coberto na área íntima. E essa é uma figura que não é exata, porque a Bíblia fala que ele estava nu. Sim, sabe o que significa isso? Eu estava falando assim em outras palavras. Eu quero que vocês me conheçam completamente. Exposto, né? Exposto, ele falou, eu quero que vocês conheçam plenamente quem eu sou. Sim. Mas muitas vezes a gente vive uma vida após a salvação pobre. Os discípulos, Pedro e João, quando chegaram ali no túmulo, eles viram que o Senhor não estava ali e creram. Isso é muito bom, crer. Mas será que é suficiente? O que é melhor? Crer na ressurreição ou ver a Cristo ressuscitado? Ó Senhor Jesus, verdade. Tem um preço, né, para ver o Senhor. E esse preço chama-se consagração. Mas essa consagração ela não é fruto do meu esforço ou da minha bondade natural. Ela é fruto do amor do Senhor. Amém. Maria Madalena ela tinha 7 demônios. Madalena, vem de Magdala, era uma cidade que tinha muitos povos além dos judeus. Então, para os judeus, Magdala era uma cidade impura. Então, lá em Lucas 8 diz que Maria, ela era chamada Madalena. Ela não era chamada Maria, ela era chamada Madalena. Em outras palavras, sabe o que quer dizer? Olha a impura vindo aí. Pegou um rótulo, né? Pegou o rótulo. A identidade dela era de uma impura, de uma suja, de alguém que não tinha valor diante daquela sociedade, mas para o Senhor ela tinha um valor inestimável. O Senhor a encontrou e expulsou esses 7 demônios de Maria, e um dia Ele também nos encontrou dessa maneira. Nós andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos resgatou. Então, o fruto da nossa consagração, irmãos, como diz em 2 Coríntios, é o amor de Cristo nos julgando a nós isso. Um morreu por todos, para que os que vivem hoje não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o fruto da nossa consagração não são as minhas boas obras. Sim. Não é porque eu sou melhor do que o irmão que está do meu lado, mas é simplesmente porque agora, como nós cantamos, eu achei esse tesouro inestimável. Irmão, você encontrou esse tesouro inestimável? Amém, aleluia. Eu acho que não encontraram, não. Está muito fraco. Amém. Eu encontrei. Amém. E ele me encontrou, né? Graças ao Senhor. Por isso, nós devemos ter esse coração de Maria. Senhor, o jardineiro apareceu, na verdade, o anjo apareceu antes e perguntou para ela: por que choras? E essa é uma pergunta para nós hoje. O que angustia seu coração, sabe? É o emprego dos sonhos? É uma formação superior? É um mestrado? É uma casa nova? Por que você chora, Júlia? Que queria viajar para algum lugar? O que nos angustia, irmãos? Maria tinha um só objetivo, um só propósito. Eu quero ver o Senhor. Então, o que nos faz chorar? Está lá em convite. O Senhor vai perguntar hoje.
Luiz, por que choras? Ó Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, primeiro estágio, ser achado. Segundo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. E a gente vê aqui também esse terceiro estágio, que diz: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A experiência que a gente lembra, claramente a gente tem visto nesses dias, é a vida de Jó, e também a gente lembra de Davi. Davi também passou por muitos sofrimentos. A gente poderia também citar José, poderia citar, quem mais? Josué, a gente poderia citar Moisés. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por isso. Isso mostra que após a salvação nós temos um conhecimento do Senhor que ele não é dado de graça. Ele vem para aqueles que o buscam. Sim. Né? Então me invocareis, passareis a orar a mim, buscareis e encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E o Senhor diz: serei achado de vós. Mas após essa unção, aí vem o próximo estágio, que é o que Jó estava passando. Né? Qual que é esse estágio? A comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A gente pode chamar desse estágio das lições da cruz. Sim. É um estágio que parece que o Senhor ele sumiu da nossa vida, né? Jó ele achava que o Senhor não estava vendo ele mais, ele não estava sendo ouvido. Mas mesmo nessas circunstâncias, vamos ler aqui Jó 19, olha o que ele fala. Mesmo diante dessas circunstâncias, Jó, capítulo 19, versículo a partir do 22, deixa eu ver. 21 ele começa a falar, né? Isso, muito bom. Conversando com o Senhor aí. Muito bom, isso aí. Jó 19, 21. Ele fala: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, não cessais de devorar minha carne. Aí no 25 ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Olha só o que ele fala: depois de revestido este corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó ele tinha uma esperança, né? No meio daquela situação toda, embora tinham muitas lamentações, embora tinham muitas angústias, ele ainda tinha uma esperança maior. Eu verei isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Tem uma frase que eu ouvi, eu até compartilhei com o Ronaldo com Cunha esses dias, já tem um tempo que ela diz o seguinte: nunca duvide na escuridão daquilo que Deus lhe falou na luz. É verdade. Entende, irmãos? Sim. Nós vamos passar por momentos escuros que parece que o Senhor sumiu. Mas Ele já nos falou algumas coisas quando nós estávamos nessa fase do poder da ressurreição, né? De conhecê-lo e o poder da ressurreição. Por que isso acontece? Olha que interessante. Vamos abrir aqui em Marcos 1. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 10. Marcos 1, a partir do versículo 10. Diz assim: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Versículo 11: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que interessante isso, irmãos. O Senhor ele foi batizado, aí o Espírito Santo veio e selou a vida do Senhor. Ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora veja o que diz o versículo 12 e o 13. Versículo 12 diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O próprio Espírito. Quem nos leva para o deserto? Agora olha o 13. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. No deserto, o povo judeu passou por muitas lutas, passou por muitas provas, mas tinha maná que caía do céu, sim ou não? Tinha, sim. Tinha coluna de fogo, sim ou não?
tinha a nuvem também que nos cobria do calor durante o dia, sim ou não? Sim. Tinha direção para o povo? Tinha também, irmãos. O Senhor sustenta no deserto. Mas é um período em que a nossa fé é provada. Aquele povo que passou por uma alegria tão grande, passou pelo Mar Vermelho, logo em seguida o Senhor apareceu para eles no monte, eles viram milagres, viram prodígios, mas entrou um estágio da vida daquele povo de muita aridez. Parece que agora o Senhor está contra nós, né? Por que tirou nós de lá? Por que tirou nós de lá? Exatamente. Você começa a olhar até lá para a passada, né? O Senhor era mais feliz lá com os pepinos, os melões, as cebolas, né? Isso mostra algo muito importante, irmãos. Quando esse conhecimento do Senhor vem até nós, o poder da ressurreição, o Espírito Santo ele está nos preparando para quê? Para o deserto. A gente vê também, Jesus quando ele foi ungido em Betânia por Maria, ela derrama aquele bálsamo precioso sobre o Senhor, e os discípulos começam a reclamar. Aí Jesus fala algo significativo: olha, não molestem essa mulher, porque ela fez isso para o meu sepultamento. Vocês viram aqui? A gente viu para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, o Espírito, muitas vezes nós vemos a vida espiritual do ângulo eu ganho. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas o Senhor também vai fazer-nos perder muitas coisas. Ele nos prepara por meio dessa unção, por meio do conhecimento dele, para nós passarmos por essas situações, por essas provas. Lembra de Davi? Davi ele foi ungido rei, ele estava lá na malhada, junto, cuidando das ovelhas. Samuel foi até ele e foi ungido rei. Logo em seguida, Davi matou Golias, ele fez entradas e saídas militares ali com o povo de Israel, parou ele, conheceu o poder da ressurreição, conheceu o Deus que vence Golias, mas depois, irmãos, foram mais de 30 anos de perseguição e lutas. Quando a gente lê os Salmos, a gente vê como Davi, a alma dele era afligida. Então veja, Deus muitas vezes ele não nos livra da cova dos leões, ele nos livra na cova, ele não nos livra da fornalha, ele nos livra lá dentro da fornalha. Esse é o nosso Deus, irmãos. Só que a gente tem que lembrar que não para aí. Depois da comunhão dos seus sofrimentos e a morte, tem a ressurreição. O Senhor está preparando a você e a mim para essa ressurreição para fora dos mortos. Nós precisamos ter isso em mente. Deus quer que nós vivamos em união com Ele. Uma união real. Porque por um lado, nós que cremos no Senhor já fomos unidos a Cristo. Sim. Nós já estamos com Ele nos lugares celestiais. Isso é um fato. Porém, na realidade do tempo, muitas vezes a nossa realidade é que a gente está vivendo aqui na terra mesmo. Porque a salvação do Senhor, ela começa aqui para nós, e o tempo corre, e ela termina aqui. Só que Deus ele é eterno, Deus ele já viu tudo, irmãos. Por isso que lá em Romanos fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, está tudo no passado, Vitor. Você está vendo que o Senhor já te glorificou? O plano está pronto, né? Já está pronto. Lá em Hebreus também fala aqui: conduzindo muitos filhos à glória. Aonde o Senhor está nos levando? À glória. Só que para Deus isso já aconteceu, mas para nós ainda não. Para nós ainda tem ser achado, conhecer o poder da ressurreição, a comunhão dos sofrimentos, conformar com Ele na morte e alcançar a ressurreição. Glória a Deus por isso. No tempo para nós isso ainda está acontecendo, mas aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai concluir. Por isso que a palavra na Bíblia, uma das palavras muito fortes na Bíblia é persevera. A gente leu lá em Tiago: vocês têm ouvido da paciência de Jó. Então eu falo, tenham paciência que o Senhor ele vai concluir essa obra. Mas nós só não podemos sair do crisol que Deus nos coloca, desse cadinho, dessa fornalha onde Ele nos coloca. Por quê? Porque o Senhor
eterna misericórdia, e se Ele nos colocou nessas situações, é porque Ele visa nos abençoar. Ele visa, no final, mostrar para todo o universo essa grande obra-prima, né? E para nós, sermos participantes da santidade do Senhor. Aqui eu também escrevi uma frase, ela diz assim: a unção não nos isenta do deserto, ela nos prepara para ele. A cruz é o caminho para o homem ressuscitado. Veja, uma coisa é conhecer o poder da ressurreição, outra coisa é ser ressuscitado juntamente com Cristo. E o Senhor quer nos dar essa realidade. Amém. Por um lado é um fato, nós já ressurgimos com Cristo, mas em realidade nós precisamos dar um testemunho vivo. Sim. As pessoas quando vêm, igual Lázaro não falava nada, ele era um testemunho vivo, ele estava morto, ficou 4 dias, mas ele ressuscitou. Irmãos, a nossa vida tem que ser assim, antes da gente falar, só a presença. Essa moça, ela tem uma vida de união com Deus. É o testemunho que nós temos que dar, né? E o Senhor está nos conduzindo para isso. E aqui fica uma pergunta: como manter o coração quando Deus ainda não apareceu? Quando nós estamos então nessa fase? Aí eu queria ler aqui com os irmãos Salmos 57. Salmo 57, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha a postura de Davi. Tem calamidade? Tem, mas tem misericórdia também. Amém? Tem perseguição? Tem, mas tem refúgio também. Amém? Amém. Davi sabia que o Senhor, ele tinha planos de paz e não de mal para ele, né? Só que Jó, irmãos, a gente está vendo a história de Jó. Jó não conhecia os caminhos do Senhor, porque provavelmente Jó deve ter sido o primeiro livro escrito na Bíblia. Então, não tinha a experiência de Moisés, não tinha a experiência de José, não tinha a experiência de Isaac, de Abraão, de Jacó, não tinha. A única coisa que eles conheciam de Deus, Fabinho, até então, é que se eu faço bem, Deus me recompensa, se eu faço mal, Ele me castiga. Isso é um princípio de Deus, mas Deus ele não está enjaulado nesses princípios. E Jó talvez tenha sido o primeiro a experimentar o Deus que do bem, do mal, Ele tira algo bom. Ele usa até mesmo as artimanhas de Satanás, né? Observaste o meu servo Jó, não é isso, Ronaldo? Para quê? Para que Jó no final possa conhecê-lo verdadeiramente. É isso que o Senhor quer conosco. Olha aqui também o que fala o versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo. Olha, Davi ele conhecia, ele sabia, ao Deus que por mim tudo executa. Davi tinha conhecimento de Deus. Talvez nesse momento ele não estava sentindo Deus de uma maneira muito presente, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia, e ele clamava ao Deus Altíssimo. Muitas vezes quando a gente passa por situação, o que sai da nossa boca? Clamor ou murmuração? É isso aí. Olha só, versículo 3, como Davi ele sabia quem Deus era. Ele do céu me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. Irmãos, a gente viu no versículo de Tiago 5,11 que a gente leu, que o Senhor ele é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Mas como que Deus ele é cheio de eterna misericórdia e compassivo se me permitiu ficar mais de 30 anos na caverna sendo perseguido? Quase perdi minha vida não sei quantas vezes. Mas Davi sabia que Deus ele não iria abandoná-lo. No meio dessas situações é difícil saber que Deus é cheio de eterna misericórdia. Por isso que os salmos, irmãos, tem até um termo interessante, fala que é uma salmoterapia, né? No meio do sofrimento, às vezes faltam as palavras, aí, às vezes Asaf, Davi, Moisés nos ajudam a orar ao Senhor. Olha o que fala no versículo 4. Aqui tem uma chave importante, é não esconder do Senhor os nossos sofrimentos e as nossas angústias. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes,
espada afiada a sua vida, tá vendo? O sentimento de Davi nesse momento não era algo agradável. Mas olha o versículo 5: ser exaltado a Deus acima dos céus. Então, qual que é a nossa tendência quando a gente está sendo afligido? É andar assim, né? Mas o que Davi fala? Ser exaltado a Deus acima dos céus. Ele consegue, diante das carnes, ele ainda consegue olhar, né? Deus está nos céus. Tem alguém no trono que reina. Ele não perdeu o controle das coisas, não. Ser exaltado a Deus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Olha aqui, é significativo. Davi está preocupado com a glória de Deus no meio do sofrimento dele. Seja exaltado, Deus. Versículo 6: amaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Quem já passou por dias em que a alma esteve abatida? Não é? A vida cristã tem o poder da ressurreição, tem o conhecimento do Senhor, irmãos, mas tem a comunhão do sofrimento. E tem a conformação na morte de Cristo. Mas tudo isso tem um fim. Olha o versículo 7. Enquanto Davi passava por essas situações, ele diz: firme está o meu coração a Deus. Como está o seu coração, irmão? Firme. Amém. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. A gente precisa dizer para a nossa alma: desperta, ó minha alma. Versículo 8: despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Versículo 9: render-te graças entre os povos, cantar-te louvores entre as nações. Vamos ler o 10 junto? Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Amém. Olha só, a misericórdia do Senhor, ela se eleva. Ele está cuidando em cada situação. O que nós precisamos é perseverar. Nesses momentos, o Senhor está fazendo um trabalho como um ourives mesmo. O que o ourives ele faz? O ouro, para sair as impurezas, ele é colocado no fogo a altas temperaturas. Aí aquela impureza que estava escondida embaixo, sabe o que acontece? Vem para cima. Ela vem para cima. Então, nesses momentos, irmãos, muitas vezes, por isso que a gente murmura de vez em quando, porque vem para cima. Às vezes a gente não sabia o que estava no nosso coração, mas aí o Senhor ele expõe. Nós somos expostos. Para que isso? Porque o Senhor, ele já conhece quem nós somos, ele já sabe, mas nós não sabemos. E aí, quando ele coloca acima, ele pode nos purificar. Aí, aquele fogo, ele consome essas impurezas para que resplandeça a glória de Deus. O ourives, sabe quando ele sabe que o ouro está puro, que ele está bom? Você sabe qual que é a maneira dele saber quando o ouro chegou no ponto certo, mano? É quando ele, por meio do ouro, ele consegue ver o reflexo dele nitidamente. Então, quando ele olha para aquela barra, e o reflexo dele está nítido, então ele fala: tá bom. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos a imagem dele. Amém. Sejamos conformados à imagem dele. Amém. Agora fica uma pergunta para nós: por que Davi, diferente de Jó, ele tinha essa esperança em Deus? A gente viu que Jó, ainda durante o tempo dele, não se conhecia os caminhos de Deus, como depois Davi, por exemplo, conheceu os caminhos de Deus. Hebreus 3, olha só que interessante. Hebreus capítulo 3 vai falar sobre os caminhos de Deus. Hebreus 3, versículo 7 diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Eles não conheceram os meus caminhos. Hoje a Bíblia mostra claramente qual é o caminho de Deus. O povo, quando estava no deserto, por que eles murmuraram contra Deus? E por que eles pereceram no deserto? Porque na mente deles, eles acharam que Deus tirou eles do Egito para matar eles no deserto. Quantas vezes eles não falaram isso? Esse era o caminho de Deus, sim ou não? Não. Não era. Pelo contrário. Pelo contrário, Deus queria levá-los
para a boa terra. Boa terra. Irmãos, se nós não conhecemos o caminho de Deus, na hora que chega o período da comunhão dos sofrimentos, da conformação na morte, a gente fala: Senhor, chega, não aguento mais. E aqui diz: estes sempre erram no coração, eles não conheceram os meus caminhos. Olha Deuteronômio 8 também, queria ler com os irmãos. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Deuteronômio 8, a partir do 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias. Aqui a gente vê, embora ele tenha humilhado e deixou ter fome, ele ainda nos sustenta. O Senhor nunca nos abandona. Nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha o 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e temeres. Por quê? Aí a gente precisa conhecer o coração de Deus. Olha o coração de Deus. Porque o Senhor teu Deus, Ele te faz entrar numa boa terra. Irmãos, Deus faz a mim e a você, Ele nos conduz para uma boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. As insondáveis riquezas de Cristo, né? O Senhor está nos conduzindo. Olha só o que fala aqui, o versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são férteis, de cujos montes cavarás o pó. Versículo 10. Comerás, vamos ler junto? Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Seria bom se fosse só o versículo do 7 para frente, né? Mas a gente lê o versículo 2. Recordar-te-ás de todo caminho pelo qual Deus conduziu. Então qual é o caminho, irmãos? O deserto faz parte. Mas alguém está conduzindo. Alguém está conduzindo. Senhor Jesus. E era isso que eu ia ler aqui, em Hebreus 6. Perdão. Olha só. É isso mesmo, muito bom, gente. Obrigado pela. Perdão. É o mesmo Espírito. Olha o que fala aqui, Hebreus 6,18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que esse versículo quer dizer? A alma nossa, ela tem que estar ancorada nessa esperança. Não diz que Abraão ele esperou contra a esperança? Às vezes as circunstâncias são contra nós, sim. Mas, irmãos, eu preciso olhar para a palavra de Deus. Eu não posso confiar no que eu vejo das circunstâncias. Como a gente falou, nunca duvide na escuridão daquilo que o Senhor já te falou na luz. Você sabe, e eu sei, que Deus me ama. Deus um dia te chamou, Deus um dia me chamou. Ele tem se revelado para nós. E a gente precisa saber, essa unção que nós recebemos por meio do Espírito Santo, glorioso, ela está nos preparando para a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Mas não para aí. Nós vamos chegar lá na ressurreição. Amém? A gente leu ontem também sobre a videira, né? A videira ela tem as fases, né? Ela floresce, frutifica, ela começa a dar os primeiros raminhos, depois vem o que, né? Poda, aí vem o inverno. Tudo isso prepara ela para frutificar na próxima estação. Então, faz parte do processo de Deus, tudo isso que Ele faz conosco. Eu queria só ler com os irmãos, Hebreus 11:3 também, isso é importante nós guardarmos. Essa é
é a maneira de nós vermos cada circunstância e nos achegarmos ao Senhor diante desses momentos quando Ele ainda não apareceu. É a maneira de vê-lo pela fé, porque nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pela fé. Hebreus 11, versículo 1, primeiro fala assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a gente tem falado muito sobre ver o Senhor, mas ver o Senhor em alguns momentos da nossa vida é pela fé. Ele ainda não chegou, mas como Davi eu já posso começar a louvar, porque eu sei que ele vai vir. Agora diz o versículo 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Na verdade era o 6, desculpa, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Qual é o desejo de Deus para cada um de nós? É nos dar Ele mesmo como nossa herança, como a nossa porção. É isso que Ele quer nos dar. É verdade, amém? Então, eu queria só ler algumas coisas aqui, final. O que o Senhor Ele quer gerar, então, com esse momento, né? Nos estágios da vida cristã. Vendo a Deus quando Ele ainda não apareceu. É punição? Não. É lapidação. O Senhor está nos lapidando. É abandono? Não. É formação. É ausência? Não. É um ocultamento pedagógico. Né? Às vezes o silêncio de Deus fala mais do que as palavras de Deus para nós. Ele usa esses momentos. Mateus 5,8 diz que bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Então o nosso coração, ele tem olhos, é o que a Bíblia diz. Mas às vezes está tudo embaçado. Aí quando Deus nos coloca no deserto, nas provas, Ele começa a limpar o nosso coração. Resultado? Agora os meus olhos te veem. Você acha que Deus quer te fazer mal? Deus quer me fazer mal? Deus está nos preparando para isso. Eu queria só, para concluir, ler aqui novamente Filipenses 3, versículo 10. Para a gente lembrar. Filipenses 3, 10. Só antes da gente ler, o 9 fala para eu conhecer, e ser achado nele, né? Essa primeira parte. Agora pode pular para o 10. Então, fomos achados para conhecer o poder da sua ressurreição. Glória a Deus. O Senhor se acrescenta a nós. Sim. Agora, a gente está vendo exatamente essa parte aqui nessa mensagem de hoje. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando com Ele na sua morte. Essa fase é dura. Sim. Mas o Senhor não te abandonou. E o último agora. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Está vendo, irmãos? Existe uma diferença entre conhecer o poder da ressurreição e alcançar a ressurreição. Que é alcançar a ressurreição? É o chamamento que Deus nos faz para viver para fora dos mortos em união com Ele. É aí que o Senhor quer nos levar. Uma vida de união no amor divino. Amém. Graças ao Senhor por isso. Amém. Acho que a gente pode ainda compartilhar um pouquinho em pequenos grupos. Sim. E logo em seguida a gente vem aqui para frente. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.